qual a dica de ouro que eu uso para diminuir os meus esforços e aumentar os meus resultados. Oi pessoal, eu sou o Paulo Júnior do Fábrica de Pacientes e se você me acompanha há mais tempo, você já deve ter visto algum vídeo meu falando sobre o que a gente vai falar hoje, que é sobre a lei de Pareto. E muita gente já ouviu falar dessa lei, mas não sabe como aplicar. Entende a parte teórica da coisa, mas não encontra uma aplicabilidade e é isso que a gente vai falar hoje. Como aplicar a lei de Pareto no consultório da gente. Tá? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é a lei para as pessoas que não conhecem. Pareto, na verdade, Waldorf Pareto é o nome do estudioso, ele foi um economista italiano que ele descobriu que no mercado, tanto no mercado de ações quanto no mercado de qualquer área, ele percebeu que 80% dos resultados advém de 20% das ações. Lógico que isso aí pode variar um pouco, mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a maioria dos resultados advém de poucas ações. Então, se você avaliar hoje nos seus pacientes, você vai ver lá, você pega o seu mês, coloca lá numa planilha todos os pacientes que você atendeu no seu mês e vai ver que tem ali 20%, 25%, 30% das pessoas que estão ali te deram um maior resultado financeiro, tá? Provavelmente você vai encontrar essa lei dentro dos seus pacientes. Um outro exemplo aqui, você pode falar de especialidades. Você tem várias especialidades que você atende no seu consultório e você vai conseguir encontrar que ali uma grande minoria das especialidades vai te dar a grande maioria dos teus faturamentos. Então, tem vários detalhes que você pode encontrar dentro do seu consultório para exemplificar esse tipo de lei. Então eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode aplicar essa lei de Pareto dentro do nosso consultório. Vamos lá. Primeiro, o dentista ele sempre está buscando, digamos assim, melhorar a lucratividade do consultório da gente. Então eu vou tentar pegar algumas ideias dentro da lei de Pareto que a gente pode melhorar em termos de lucratividade. Estou dando um exemplo aqui e a gente vai encaixar a lei de Pareto, tentar encaixar essa lei de Pareto. Tá? E como é que você pode aumentar a lucratividade do seu consultório? De 5 formas, né? Primeiro, diminuição dos custos. Depois, aumento da quantidade de pacientes que chegam no seu consultório. Depois, aumento do preço dos seus procedimentos, unitariamente dos seus procedimentos. Aumento da quantidade de vendas que você faz para cada unidade de paciente. Então, um paciente que chega no teu consultório, você vendeu um procedimento ou vendeu 2. E a porcentagem de conversão de cada venda. Então, você falou o valor lá, R$100, o paciente comprou e o outro paciente não comprou. Então, se você aumentar a quantidade em porcentagem de vendas, também você está aumentando a lucratividade. Agora vamos tentar falar um pouco separado cada uma delas e como encontrar o Pareto para poder diminuir os esforços e aumentar os resultados. Primeiro, a coisa mais simples é redução de custo, né? O pessoal da alta sempre fala, custo é igual a unha, tem sempre que estar cortando. Então, como cortar custos? Ah, Paulo, eu vi que eu uso um microbrush e esse microbrush custa R$1 e eu tenho outro microbrush que é 95 centavos. Você está ali tendo um esforço danado para economizar 5 centavos. Isso não é viável. Né? Tudo bem, uma diminuição de custo, mas perder tempo e perder cérebro talvez com isso, energia com isso, não vai te gerar muito resultado no final do mês, em termos de quantidade de resultado, tá? Então, o ideal é você começar a avaliar pelos maiores custos. Um exemplo, aluguel, se você paga. Como conversar com o seu locador? Será que você consegue diminuir aquilo ali? Ou será que você consegue dividir a locação com um outro dentista, um sócio talvez? Ou simplesmente ratear horários ou alugar horários para diminuir aquele aluguel ali? Custo de luz. Ah, Paulo, eu faço 10 ciclos de autoclaves num dia, eu consigo fazer 5. Então isso sim vai converter ali em R$200, R$300 no final do mês. Então assim, botar na planilha todos os seus custos e pegar o maior e começar a ver dentro daqueles maiores custos quais são o que você pode reduzir ali, porque em porcentagem vai ser a maior redução de custos que você vai ter. Ah, Paulo, eu vi que lá na minha planilha tem funcionários como maior custo. Será que tem algum funcionário que está subutilizado? Será que você pode demitir? Será que a sua SB pode fazer o mesmo serviço que a tua secretária?
Ou será que uma só não faria o serviço de duas? Enfim, eu estou colocando aí para você pensar que, às vezes, aonde a gente acha que está o problema, eu usei uma resina que custa R$100 e tem outra que custa 80. Às vezes é R$20, quando você divide em 20 pacientes que você pode usar aquela resina, você está economizando R$1. Aquilo ali não é aonde você deve gastar a sua energia, tá? Principalmente custos recorrentes. Resina não é um custo recorrente, é um insumo. Então, custos de luz, por exemplo, aluguel, funcionário, folha de pagamento, né? E isso tem no final do ano, um impacto muito maior quando você trabalha a sua energia para redução disso aí, beleza? Então, Pareto colocado ali, você coloca na planilha todos os seus custos, avalia ali os 20% que são maiores e tenta focar ali para reduzir. Tá? Então, essa é uma forma que a gente aplicou aqui que deu resultado, tá? Outra opção que você tem para aumentar a sua lucratividade é aumentando o teu preço, né? E aí muita gente pode estar dizendo, pô, Paulo, mas aumentar o teu preço eu não vou perder na quantidade de conversão, que é um outro ponto aí que você falou. Sim, mas às vezes esse equilíbrio você tem que avaliar isso em testes. Às vezes você aumenta um pouquinho o preço, cai muito pouco a conversão. Às vezes você aumenta muito o preço e também cai um pouquinho a conversão. Então, assim, às vezes você tem que fazer esse teste. Por exemplo, um exemplo bem simples que a gente dá é que tinha um procedimento que a gente cobrava R$150, certo? E a gente tinha um custo de R$100 para executar aquele procedimento. Eu não lembro exatamente qual era, mas eu lembro os números. Era em torno de R$150 do valor daquilo que a gente cobrava e R$100 mais ou menos, 90 e poucos reais, a gente arredondou para 100 na planilha e tinha uma possibilidade de aumentar. A gente aumentou de vários testes, mas a gente chegou a um produto de R$300. E a gente viu, pô, R$300, quando a gente fez os testes, a gente diminuiu bastante a quantidade de vendas que a gente fazia daquele produto, daquele serviço. Então, o que aconteceu? Eu tinha um produto que tinha um custo de R$100 e um preço de R$150, tá? Então, quando eu passei a vender ele por R$300, a gente perdeu um pouco de conversão. Chegou até, na planilha da gente, a ser metade das conversões. Poxa, eu perdi metade das minhas vendas, um absurdo, não pode acontecer. Mas quando a gente foi para a ponta do lápis, a gente viu que passando de 150 para R$300, a gente teve 4 vezes um aumento de lucratividade. Então, no primeiro momento, a gente estava com R$50 de lucratividade. Então, a gente vendia por R$150, tinha ali 100 de custo e sobrava 50 de lucro. Quando a gente passou a vender a R$300, os mesmos 100, mas aí a gente estava com 200 de lucro. Tá? Então, 50 vezes 4 para poder encontrar o mesmo 200. Então, a gente conseguiu aumentar em 4 vezes a lucratividade e perdeu em conversão só 50%. Então, a gente diminuiu na metade as vendas, mas quadriplicou na lucratividade. Então, quando você faz essa conta, a gente duplicou o lucro geral desse procedimento. Então, às vezes a gente, não quero mexer no meu preço porque meu concorrente cobra isso e eu não posso aumentar. Às vezes a gente faz o teste e funciona. A gente tem um procedimento que custa, sei lá, R$10.000. Se você aumentar R$1.000 e fazer um teste para ver se vai acontecer perdas de vendas, você vai sentir aquilo ali. Muitas vezes, aumentos na casa de 10 a 20%, você perde quase nada em termos de conversão, porque o teu cliente geralmente não está preocupado com isso. Lógico, se você tem uma clínica popular que o preço na redondeza é muito tabelado, é mais difícil fazer isso, mas geralmente uma clínica classe C, classe B, ou talvez até classe A, o paciente não fica preocupado com 10, 20% do preço. Lógico, quando você vai na parte de discussão sobre desconto, aí ele quer, consegue um desconto aí e tal, mas na hora de você falar o preço, se você tem valor para entregar, aquele 10% ali a mais que você está colocando no seu concorrente vai passar ali despercebido e você vai conseguir fazer uma venda e agregar aquilo ali, tá? Então, o preço, às vezes, é o 80-20 de uma empresa que está ali, precificou de qualquer forma ou copiou o preço da concorrência, tá? Então, prestar muita atenção, a precificação às vezes é o que pode virar a sua lucratividade, pode melhorar, sei lá, 5, 6 vezes a sua lucratividade, com um detalhezinho de pegar ali os procedimentos que mais são vendidos e aumentar um pouco ali, fazer o teste para ver durante um mês, durante 2, 3 meses, para ver se aquilo vai dar resultado ou não, tá? O terceiro ponto é a quantidade de vendas
na unidade do mesmo paciente. Paulo, como assim? Que viagem é essa? Às vezes o paciente chega com um problema, né? Sei lá, ele está com um dente torto, você vende uma ortodontia para ele, por exemplo. Só que ele tem outros problemas, ele não sabe, mas se você fizer uma boa anamnese, fizer exames, você vai conseguir detectar. Por exemplo, no meu caso, eu sou ortodontista, a gente vê muito isso quando a gente pede os exames radiográficos para colocar o aparelho no paciente. A gente vê ali que o paciente tem uma falta de um dente, então provavelmente ele vai precisar de um implante ali na frente. Tá? Então, você vende a ortodontia, mas na frente você pode vender o implante. Você não tem custo mais na captação com aquele paciente e vai poder fazer uma venda para ele em cima do mesmo paciente que você já vendeu de novo. Então, assim, quanto mais você vender para o mesmo paciente, você vai aumentar a sua lucratividade no final das contas. Ah, Paulo, mas existe uma metodologia, existe alguma coisa que eu possa fazer para automatizar, para criar um processo? Sim, no treinamento da gente, a gente ensina o pipeline de vendas, que a gente... o exemplo que eu dou no treinamento é justamente a ortodontia. O paciente entra e aí para colocar o aparelho você precisa fazer as restaurações, a raspagem de tártaro, então você faz uma segunda venda. No mesmo ato a gente chama de upsell, né? Você vende a ortodontia, o cara paga, se interessa, o preço ficou bom para ele, mas na hora de você, no dia da montagem você faz, para fazer você vai precisar fazer as restaurações, porque tá cheio de cárie na sua boca, tá cheio de tártaro, ou enfim, vai precisar adequar aquele meio ali para colocar o aparelho. E aí você faz uma segunda venda para aqueles procedimentos. Mais na frente você pode avaliar se o paciente vai precisar de um clareamento no final do tratamento, vai precisar de um implante perto do final do tratamento, se tem inclusos que estão ali, inclusos ou semi-inclusos que está inflamado, juntando comida, enfim, que vai precisar ser feito até para diminuir, aumentar a ancoragem ali daquela arcada ali inferior. E tem várias outras coisas, por exemplo, o paciente que está com aparelho, ele junta muito tártaro, junta muita placa bacteriana e às vezes a gengiva tá com edema, você pode fazer uma gengivoplastia ali, né? Tá bem demasiada. Muitas vezes você pode fazer isso recorrentemente, de 6 em 6 meses ou de uma vez por ano, né? O paciente que tem essa tendência de aumentar essa gengiva. E você pode fazer uma venda ali dentro da própria ortodontia, dividir ali nas parcelas da ortodontia, enfim. Existem várias formas de você fazer uma venda para o mesmo paciente, tá? Essa aqui eu chutei alguns aí, mas você consegue aí com esse conceito entender que se você faz uma venda e na hora que você está ali avaliando tiver outras coisas para vender, lógico, o interessante não é você vender no mesmo momento, porque o paciente imagina aquele orçamento inicial muito grandão e não faz. Então, primeiro você faz a primeira venda e o paciente já está ali executando, já está fazendo algum procedimento com você, já conhece você, já entende você, já gosta de você, e lá na frente você fala, tem um outro problema aqui que você vai precisar, tal, mais na frente e tal. Então você já faz uma sementinha, já bota uma sementinha ali para fazer uma venda mais lá na frente para ele também. Uma outra forma de aumentar a lucratividade é com a conversão. Só que a conversão ela está muito vinculada às outras coisas que a gente falou. Por exemplo, preço. Quanto maior o preço, provavelmente você vai converter menos, né? Então, se você aumenta o teu preço, você vai ter uma chance de converter, uma chance do paciente de dizer sim menor, tá? Então, o outro ponto é o valor que você entrega. O quanto você é de autoridade, quanto está a tua estrutura, se é uma estrutura boa, que o paciente ali faz, poxa, aqui tá muito legal aqui. Então, se ele se sente bem ali, se ele é bem tratado, se sua secretária atende bem ele. Então, isso são valores que a tua empresa pode entregar, que vai equilibrar na balança do preço e valor. Quando o valor é maior do que o preço, o paciente diz sim para aquela venda. Então, a conversão é justamente a briga desse valor com o teu preço. Então, se você quer aumentar o teu preço para poder, digamos assim, faturar mais com a mesma unidade de vendas, você vai precisar aumentar o teu valor também. Você vai precisar entregar mais, tá? Então, para você entregar mais, existem vários detalhes que você vai precisar entender aí dentro da sua empresa, a parte de gestão, inclusive, atendimento da tua secretária, se o tratamento, a parte técnica também tá boa, enfim, a velocidade do tratamento. Tem vários mini detalhezinhos aí que você vai agregar no teu valor para poder competir com aquele teu preço ali, tá? Então, se essa balança está positiva para o valor, você vai conseguir fazer a venda mais fácil e vai aumentar a tua conversão de vendas, tá?
O inverso que eu não aconselho é também você baixar o teu preço. Se você conseguir baixar o teu preço por algum motivo, você vai sim aumentar a conversão de vendas. Lembrando que às vezes não é diretamente proporcional. Então você, por exemplo, diminuir na metade a tua lucratividade não vai duplicar as tuas vendas. Então, às vezes não é bom baixar o preço, né? Porque você imagina que, sei lá, baixar 50% no teu lucro e vai aumentar só 10% na tua venda, então não vai ser positivo para você. É melhor justamente o contrário, aumentar o teu preço para duplicar, por exemplo, a tua lucratividade e perder só 10, 20% na tua conversão. Então, essa brincadeira, esse jogo da conversão do preço e do valor é muito importante você entender isso aí, fazer testes na tua empresa. Cada avaliação você, lógico, eu estou falando assim, não é de um paciente para o outro, mas assim, testar 1, 2 meses, depois mudar, para você entender como é que está hoje o teu valor no mercado. E lógico, se você está trabalhando com marketing, o marketing tem o poder de elevar esse teu valor, elevar a tua autoridade, elevar a tua percepção, né? O que o teu cliente vê com você como um valor, né? A gente está se vendendo sempre, então o marketing vende a gente de uma forma positiva para aquele cliente, então o valor percebido em você é melhor, então ele consegue pagar mais e não ter aquela percepção de que está levando prejuízo naquilo ali, tá? E por último, que é o forte da gente, é a quantidade de pacientes. Então, quando a gente trabalha o marketing para captação de novos pacientes, você permite um leque de opções aí. Por exemplo, quando você tem mais pacientes, por exemplo, eu tenho 100 pacientes novos por mês e eu consegui fazer um marketing poderoso que eu dupliquei essa quantidade de pacientes novos, você pode, por exemplo, aumentar o teu preço, se você quiser ter mais ou menos a mesma quantidade de vendas. Vamos dizer, daqueles 100 você vendia 50, então se você aumentar o teu preço, você vai vender, um exemplo, 20. Só que se você aumentar a quantidade de pacientes que está entrando naquele teu funil de 100 para 200, você pode aumentar o teu preço, que em vez de cair de 50 para 20, vai cair de 100 para 80. Então você tinha antes 50 vendas, agora você vai ter 80 vendas com um preço maior. Então assim, quando você tem uma quantidade maior de pacientes passando no seu consultório, te permite aumentar o teu preço e ter mais ou menos a mesma quantidade de pessoas dizendo sim para você, tá? Lógico, eu tô falando aqui dobrar, triplicar, mas a gente nem sempre é assim. A gente aumenta 10%, 15% e vai avaliando ali a conversão, o nível de conversão, quanto tá. Então, quanto mais paciente, mais você vai poder cobrar mais e ter a mesma quantidade de vendas. Ou se você tá ocioso, melhor ainda, você não aumenta agora o teu preço e vai aumentar na quantidade de vendas. Então, se você aumenta a quantidade de pacientes que passa por ali e mantém a conversão igual, vai fazer mais vendas e também vai aumentar a tua lucratividade, tá? E uma outra coisa legal é que te permite arriscar mais. Como assim, Paulo, arriscar mais? Se você tem, vamos baixar a quantidade de pacientes, vamos dizer que hoje é bem escondidinho o teu consultório, num 10º andar de um empresarial, ninguém passa na frente e te vê, você está começando agora, tem poucas indicações, vamos dizer que você tenha 10 pacientes só novos por mês. E aí você faz um marketing e começa a ter 20, 10 pacientes novos, e você desses 10 fazer 5 vendas, por exemplo, é muito pouco para você arriscar aumentar o teu preço, porque se você baixar de 5 para 2 vendas, você não paga o teu custo, não paga a tua estrutura, então você fica com medo, né? Quando você tem poucos pacientes para arriscar, você tem medo. Agora, quando você aumenta para 20 pacientes, multiplicou aí vezes 5, vezes 10 a quantidade de pacientes que passa ali, você fica com menos medo de arriscar. Ah, Paulo, eu vou aumentar um pouquinho o preço para sentir aqui, poxa, no mês seguinte eu baixei minha conversão, eu estava com 80% de conversão, caiu para 50%, mas foi bom, e aí eu vou testar, eu vou baixar um pouquinho, vou equilibrar, vou tentar melhorar o meu... Então você consegue trabalhar, jogar com isso aí, sem medo de estar, pô, eu perdi, meu Deus, perdi um paciente, a minha vida vai por água abaixo, eu não vou conseguir pagar as coisas. Então, quando você tem poucos pacientes para vender, é muito ruim, você fica com o coração apertadinho quando você dá uma venda, você dá um preço, você, poxa, era para dar dado menos, porque ele vai dizer não, ferrou, já disse não, passou. Então, quando você tem muitos pacientes, você fica mais de boa, o valor é esse, o paciente disse não, vamos ver se ele volta depois, se não, passa para a próxima, tem outros pacientes para você avaliar. Então, esse é o poder que a quantidade de demanda, né, as pessoas passando no seu consultório te entrega. Você pode arriscar mais, você pode aumentar a quantidade de procedimentos, ou você pode aumentar o teu preço e manter a quantidade de procedimentos. E todas essas formas que você vai fazer vai aumentar a lucratividade no final das contas, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham
curtido, espero que vocês tenham gostado. A lei de Pareto, ela pode trabalhar nessas 5 opções aí. Paulo, eu percebi que quando eu aumento um pouquinho o meu preço, baixa muito a quantidade de conversão, porque a concorrência já entende que o preço é aquele ali daquele serviço. Por exemplo, a ortodontia às vezes está bem prostituído nas cidades nas áreas mais populares, assim. Então, se você mexer R$5, R$10, é uma diferença muito absurda de conversão. Então, às vezes o preço não é o Pareto. O Pareto é quantidade. Então, trabalhar no tráfego, trabalhar nas campanhas de marketing faz mais sentido, ou o Pareto está em vender mais para a mesma pessoa. Pô, Paulo, eu não consigo mexer no meu preço, eu já estou trabalhando muito na minha captação de novos clientes, eu não consigo mexer na parte estrutural, então meu valor não vou conseguir aumentar. Então você pode aumentar na quantidade de vendas para a mesma pessoa, instalar um pipelinezinho legal ali, explicar qual é o momento de vender, o que vender, quais são os outros procedimentos que você pode vender para aquela determinada pessoa. Então, no momento que você cria um scriptzinho, um passo a passo do que avaliar, em que momento avaliar, você pode vender mais, e o Pareto pode estar aí, né? A parte importante que você deve virar seu foco, suas atenções, pode estar numa dessas 5 aí, ou pode estar inclusive nas 5. Paulo, meu preço está muito abaixo, eu estou com uma conversão ridícula, eu estou com pouco paciente chegando, eu não estou vendendo mais para o mesmo paciente. Você pode mexer em tudo. Lógico, se você conseguir entender a lógica do Pareto e saber em que momento ali você pode mexer, lógico que hoje eu garanto a você que se você avaliar essas 5 coisas, tem uma delas que vai ser uma mudança muito radical na tua vida. A vida financeira do teu consultório, ou a vida de ter mais paz, porque no momento que você atende menos, você tem menos aperreios no seu consultório. Então, você parar para avaliar, tanto nos custos, na quantidade de pacientes que está chegando ali, quantidade de vendas para o mesmo paciente, a conversão e o preço, você vai ter algum deles está muito defasado e você vai perceber, pronto, ali é meu Pareto, eu vou focar ali, e com certeza os resultados são exponenciais quando a gente trabalha em cima do nosso Pareto, tá certo? Então, é isso, espero que vocês encontrem o 80-20 de vocês saibam qual é o 20% que está interferindo ali, que é o gargalo da tua empresa. Paulo, hoje eu estou ocioso 80% do meu horário. Pô, o gargalo é quantidade. É lógico que o gargalo ali é quantidade. Por quê? Porque se você mexer no teu preço, tu vai mexer no teu preço em pouquíssimos pacientes. E se você aumentar a quantidade de pacientes, mesmo com o teu preço defasado, você vai ter uma rotatividade maior de vendas. Então, Pareto, nesse caso específico, quando você está com 80% de ociosidade, é quantidade. Paulo, eu tô com muitos horários lotados, eu tô atendendo plano, por exemplo, tá atendendo dia, tarde, noite ali, feroz, e não tá chegando lucratividade no final do mês. Provavelmente, o Pareto não tá em quantidade, tá talvez em preço, tá talvez em vender para o mesmo paciente e outros procedimentos. Por quê? Paulo, eu atendo plano, mas tem procedimentos que o plano não cobre, então você pode fazer aí, vender outros procedimentos dentro do mesmo paciente. Então, é muito bom você avaliar essas 5 coisas da lucratividade, 5 pontos da lucratividade, colocar, eu gosto de botar num painel assim, pega um quadro, coloca os 5 pontos e coloca ali num post-it quais são os detalhes que você pode mexer, o que é que sua equipe pode mudar em cada ponto desse, que você pode encontrar ali um Pareto visível que você, poxa, como eu não vi isso antes? E aí você mexe naquele detalhe ali, sua equipe te ajuda e aquilo pode te dar excelentes resultados. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.